Vamos falar desse aplicativo feito pela China de inteligência artificial que praticamente aterrorizou Donald Trump e os Estados Unidos, o DeepSeek, porque o aplicativo já foi banido na Itália. Segundo a Autoridade de Proteção de Dados do país, a ferramenta é um risco em potencial para os dados de milhões de pessoas. É uma questão mais política de Giorgia Meloni, que é de direita, ou é uma questão operacional mesmo, um medo de espionagem, eventualmente? Eu acho que aí tem as duas coisas, Uribe, porque lendo ali os itens dos termos e condições do DeepSeek, é muito claro que os dados são coletados, tratados, processados e guardados em território chinês. Isso está explícito ali. E diante disso, os governos ocidentais têm dúvidas sobre a utilização disso e os termos e condições citam, inclusive, a possibilidade dessas informações serem entregues ou repassadas às autoridades quando solicitado. As autoridades chinesas, obviamente. Então, isso gera esta cautela em algumas autoridades. Aí, obviamente, em governos de direita, de extrema direita, como é o caso da Itália, você tem uma reação mais rápida, mais vocal. A Irlanda também anunciou uma medida muito parecida, não está banido ainda em território irlandês, mas a Autoridade de Proteção de Dados da Irlanda solicitou esclarecimentos. Nos dois casos, a plataforma DeepSeek tem alguns dias, na Itália serão 20 dias, para responder a essas preocupações. Eu perguntei há pouco para o pessoal da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados aqui do Brasil, que fica em Brasília. Eles ainda não me responderam a minha dúvida foi o DeepSeek está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil e se a Autoridade de Proteção de Dados prevê algum tipo de decisão relacionada ao funcionamento desta plataforma. Ainda não tive a resposta, mas é bem provável que outras autoridades tomem esse tipo de decisão, a exemplo do que os Estados Unidos fizeram em governos democratas e governos republicanos sobre o TikTok. É o mesmo tipo de dúvida. O TikTok, na época do governo Trump 1 e depois em Biden, questionou a ByteDance. Olha, vocês estão passando os dados americanos para o governo chinês. É uma preocupação válida, mas até hoje nunca mostraram nenhuma prova de que isso estaria acontecendo.